Bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Estamos mais um dia maravilhoso na presença de Deus, agradecendo por todas salvação, por todos os livramentos, com tudo que o Senhor está nos guardando. Queria dizer para você essa manhã que Jesus te guarda, Jesus te protege. Mas para isso, nós temos que... Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Não importa o que está acontecendo. Irmãos, no mundo que vivemos hoje, nós escutamos e vemos muita coisa. As adversidades estão ao nosso derredor, as dificuldades, mas nós temos um maior Deus. É uma palavra maravilhosa, é o exemplo de humildade e de serviço que Jesus nos ensinou, que nos protegeu, que nos guardou. Aleluia. A palavra está lá em João, capítulo 13. Livro de João, apóstolo João, capítulo 13. Aleluia. Fala a respeito do Jesus lava os pés do discípulo. É o exemplo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traíste. Jesus, sabendo que o Pai tinha depois depositado nas suas mãos todas as coisas, até o versículo 6, irmãos. O exemplo de humildade e serviço de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Muitas das vezes nós seguimos exemplos de outras pessoas. Colocamos ídolos em nossas vidas. E o maior exemplo, eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã, o que ela está passando, o que ele está passando, eu não sei, Deus, pela essa família, por essa casa, por esse trabalho, em nome de Jesus Cristo. Através da sua palavra nós vamos aprender, nós vamos ser exemplos de humildade, de serviço, porque nós vamos seguir o exemplo de Cristo. Essa oração que eu faço, certo? Na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palavra maravilhosa, irmão. É um ensinamento maravilhoso que Jesus nos dá aqui. Ele lava os pés dos seus discípulos. É um exemplo de humildade e serviço que podemos prestar a Cristo. O próprio Rei, o dono de tudo, o dono do ouro, da prata e do bronze. O onipotente, onipresente e onisciente em nossas vidas, Cristo. Ele está dando um exemplo de humildade e de serviço para mim e para você essa manhã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo com a sua família, no seu trabalho, eu não sei o tamanho do vento, o tamanho da tempestade que está atuando, mas eu queria dizer, siga o exemplo de Cristo, que você vai mudar toda a situação da sua vida, toda essa tempestade, todos esses caças de demônio que estão te importunando vão ser repelidos em nome de Jesus Cristo. Versículo 1 que nós lemos, aleluia. A palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa de Páscoa, da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, porque ele é onisciente, ele sabe tudo o que vai acontecer. Jesus sabe tudo o que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Jesus sabe cada passo, cada pensamento. Por isso que é sempre bom, irmão, é sempre certo a gente acertar as contas com Deus, pedir perdão e sempre estar em comunhão com Cristo. É muito importante. Ele já sabia que ia chegar a hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus já sabia o que ele tinha que cumprir. Como havia amado os seus que estavam no mundo, Jesus ama você, meu irmão. Jesus nos ama. Jesus nunca vai virar as costas para nós. Jesus nunca vai nos abandonar. Jesus vai nos amar até o fim, até o chegar do dia do arrebatamento. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Cuidado, irmão. Cuidado, isso é um aviso que a palavra está te dando. Cuidado com o que o diabo coloca no seu coração. Cuidado,
má intenção, o despeito, a inveja, a soberba, a inveja. Cuidado, o diabo coloca muito pensamento mau, o pensamento importuno. Aqui, Judas Iscariote, filho de Simão, aquele que o traiu, que vendeu, trocou Jesus por algumas moedas. Jesus sabendo, versículo 3, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus hoje deposita nas suas mãos todas as coisas. Todo o seu futuro está depositado nas suas mãos agora, pela fé, em nome de Jesus Cristo. Assim diz a palavra. E que havia saído de Deus, vai sair de Deus as coisas que você vai fazer. O que você vai fazer, tudo vai ser em nome de Jesus Cristo. E que você vai fazer, e que ia para Deus, quer dizer, você cumprindo essa palavra, você vai ir para Deus. Você vai estar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim diz a palavra. Levantou-se da ceia, tirou a veste, tomando uma toalha e cingiu. Jesus, depois disso tudo, saber que tudo ia acontecer, saber que tudo era de Deus, que Ele era dono de tudo, que Ele era poderoso, que chegou a hora dele, que saber que um dos seus discípulos ia traí-lo. Jesus simplesmente levantou-se da ceia, tirou a veste e tomou uma toalha e cingiu. Depois pôs uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com toalha que estava cingido. Ele fez um ato de humildade e de serviço. Eu queria dizer para você, irmão, no hábito, no maior estágio que você tem de religiosidade, de amor a Deus, o seu serviço tem que ser de humildade na obra de Deus. Você tem que ser um servo de Deus, até Jesus voltar. Jesus foi servo até o fim. Ali ele sabia que a hora dele ia chegar. Ele cumpriu o que Deus, o seu Pai, ordenou a fazer. E o último versículo dessa manhã. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, o seu discípulo, aquele que é unido a ele, aquele que é forte, aquele que é temente, e disse: Senhor, tu lavaste os pés de mim? Ele se surpreendeu. Ele ficou assustado pelaquela atitude de Jesus. O Senhor dos senhores, o mestre do mestre, estava lavando os seus pés. Aleluia. O exemplo de humildade e de serviço para você. Deus tem uma palavra maravilhosa em nome de Jesus Cristo para mim e para você, meu irmão. No capítulo 13 que acabamos de lermos aqui, de entendermos através do Espírito Santo de Deus, somos apresentados no momento mais profundo, querido. O significado da nossa vida com Jesus. Aqui fala sobre os lava-pés. Esse ato de humildade e serviço nos ensina lições do grande amor de Deus por mim e por você. A palavra de Deus diz assim que Jesus nos ama até o fim. Ele nunca vai deixar de nos amar. Um amor ágape, um amor incondicional, um amor inexplicável. Aleluia. Jesus trata esse amor com humildade e chama-nos para servir uns aos outros. Hoje Jesus te chama para servir o seu irmão. Hoje Jesus te chama para ajudar o seu próximo. Você poderia glorificar? Vamos refletir? Fazer alguma reflexão desses versículos, de 1 a 6 que nós acabamos de ler aqui. Versículos muito importantes. E vamos extrair ensinamentos profundos para nós estarmos firmes com Cristo. Firmes na obra de Deus. Primeira reflexão que eu faço. O amor de Jesus até o fim.
Assim diz a palavra. João capítulo 1, que nós lemos, diz assim: antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O amor de Jesus é até o fim, querido. Assim diz a palavra. É um amor incondicional. É um amor ágape. É um amor que nós não entendemos. É um amor que infinito. Aleluias, glória a Deus. Jesus sabia que a sua hora havia chegado, mas o seu foco é permanecer com amor aos seus discípulos. Jesus, pode acontecer o que for com você, o amor de Cristo está sobre você. O amor de Cristo está sobre a sua casa. O amor de Cristo está sobre a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Ele nos ama até o fim, independente da nossa história. Não importa o que você fez. Irmão, eu queria dizer que não importa o que você fez. Peça perdão, Senhor. Reconcilie o Senhor. Como temos amados aqueles que estão ao nosso redor. Como você tem tratado o seu irmão. Você tem condenado o seu irmão. Você tem julgado o seu irmão. Se o próprio Cristo, Ele que é o nosso juiz, Ele que é o nosso julgador, se comporte-se como servo de Deus. Ajude o seu irmão, se ele está caído, se ele está pecando. Passe esse amor incondicional para o seu irmão. Estenda a mão pelo seu irmão. Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus diz: é o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento de Cristo. Em Marcos capítulo 12, Jesus narra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu pensamento e com toda a sua força. Você vai amar a Deus em todas as ocasiões, em todas as posições da sua vida, e amar ao teu próximo. São os mandamentos de Jesus para você essa manhã. Com humildade, com amor. Em 2 Coríntios capítulo 5, Jesus diz assim: porque o amor de Cristo não constrange, não envergonha, não embaraça, julgando nós assim, que se o morreu por nós, logo todos morreram. Aleluia, glória a Deus. O amor de Jesus a você, meu irmão, é até o fim. Aleluia. Segunda reflexão que nós podemos ver aqui em João: a consciência da missão. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. Você está ciente do que está acontecendo com você e ao seu derredor, com as pessoas que tem. Você tem que saber com quem você está tratando. O mundo lá fora é várias castas de demônios, vários demônios. Você tem que ter consciência. E João capítulo, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: o diabo já sabe quem é que vai. Você tem que ter consciência dessa missão. O diabo já havia induzido. Então, o diabo vai induzir várias pessoas a fazer você desistir dessa missão, fazer você desistir desse propósito. Ele que fez Simão trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus sabia. Ele tinha consciência da missão que ele estava fazendo. Você tem que ter consciência e tomar cuidado com o diabo, porque ele é enganador, ele é mentiroso, ele é rasteiro, ele te engana, meu irmão. Mesmo sabendo que seria traído, Jesus não se desviou da sua missão. Mesmo com essas ações demoníacas, com esse levante de Satanás, você não deve desviar da sua missão. Não deve. Ele tinha plena consciência da sua origem e do destino. Você sabe. Isso é pessoal seu, meu irmão. Você tem que ter consciência de onde Jesus te tirou. Eu sei de onde Jesus me tirou. Dos vícios que eu tinha. E não vai ser o diabo que vai me tirar dessa missão.
Aleluia, glória a Deus. Isso nos ensina a confiar nos planos de Deus. Mesmo parecer que os planos não vão acontecer. Mesmo vendo que esses planos vão ser difíceis. A palavra de Deus diz: e disse-lhe, ide fazer discípulo por todas as nações. Não pare de pregar a palavra. Não pare de ajudar o seu irmão. Não pare de pregar o amor de Cristo para as pessoas. Deus nos considerou digno dessa confiança. Deus te considera digno de pregar o Evangelho. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Jesus repetiu a missão 5 vezes, de 5 formas diferentes, nos 5 livros da Bíblia. Ide e pregar o Evangelho para todas as nações. É a sua missão. Aleluia, glória a Deus. Deus te chama para levar o Evangelho, sabe para quem? Para os marginalizados. Seja um embaixador de Cristo neste mundo. Você é, meu irmão, um embaixador de Cristo. Comissionado a buscar, sabe quem? Os perdidos, os cativos e os oprimidos de Satanás. Assim diz o Senhor. Você tem que ter consciência dessa missão. Terceira reflexão. O exemplo de humildade. O maior exemplo de humildade é Jesus. Versículo 4 e 5. Assim, ele se levantou à mesa, tirou a sua capa, colocou a toalha e voltou à cintura. Depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O maior exemplo de humildade de Cristo, enxugando com toalha que estavam na sua cintura. Isso é um serviço de humildade. Seja humilde, seja um servo humilde. Jesus, o Mestre e o Senhor, realizou tarefa de servo. Você tem que realizar tarefa de servo na obra de Deus. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza no homem de Deus, de uma mulher de Deus, é servir. É ser escravo de Cristo. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Como podemos seguir seu exemplo em nossa relação, em nossa comunidade com as pessoas? Mateus capítulo 11 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim que sou manso, seja manso. E humilde, seja humilde de coração. Assim diz o Senhor essa manhã. E vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o fardo de Cristo é leve. Aleluia. O temor ao Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Seja humilde. Deus vai te honrar. Deus vai te deixar, vai colocar em lugares muito altos. Não façam por ambição a obra de Deus. Não sejam egoístas na obra de Deus. E muito menos não façam por vaidade. Assim diz o Senhor essa manhã para você. Mas, humildemente, considerem uns aos outros superior a você. Não importa a posição que você está dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. Considere o seu irmão superior a você. Seja humilde como Cristo foi exemplo de humildade e serviço. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus? A palavra de Deus diz assim lá em Crônica: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e afastar dos maus caminhos, afaste dos maus caminhos, do céu Jesus ouvirá a sua voz. Aleluia. Perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Curará toda a sua enfermidade. Assim diz o Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E última reflexão. Essa manhã maravilhosa que o Senhor nos propôs. Exemplo de humildade e serviço de Cristo. A resistência de Pedro. Seja resistente, meu irmão. Seja firme em Deus. Não deixa nenhum demônio, nenhum espírito maligno te afastar da obra de Deus. Desistir da obra de Deus. Você voltar a fazer as coisas erradas que você fazia nesse mundo. Afastar
do foco que é Jesus, que é a salvação. Não perca essa salvação por causa das pessoas, por causa dos espíritos malignos. A resistência de Pedro. Capítulo 6, o último que nós lemos, versículo 6, o último que nós lemos. Chegou a vez de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Ele perguntou a Cristo. Ele achou curioso aquela atitude de Cristo, a dificuldade de aceitar o serviço de Jesus. Nós temos bastante dificuldade de aceitar o serviço de Cristo. Ser humilde, ser submisso, se humilhar, ser sempre dar um passo para trás, nunca brigar, nunca achar que é o dono da razão, deixar Cristo trabalhar em nossas vidas. Nós temos essa séria dificuldade, todo ser humano tem essa séria dificuldade, eu tenho essa séria dificuldade. Eu peço ao Senhor para me consertar, peça ao Senhor agora para consertar você. Pedro ficou surpreso porque não entendia a profundidade do gesto de Jesus, ele não tinha noção do que Cristo está fazendo. Muitas vezes resistiam à graça e o serviço de Deus por orgulho, e até mesmo por falta de entendimento. Muitos estão perecendo, muitos estão virando as costas para Cristo, muitos estão virando as costas para a obra de Deus porque não estão entendendo esse ato de humildade de Cristo, como Pedro não estava entendendo. Precisamos aprender e receber o amor e a humildade de Cristo em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Jesus está mandando você renovar a sua mente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, a palavra de Deus diz assim: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas o Pai que estás no céu. Peça uma revelação de Cristo. Pedro teve uma revelação do céu para ele. Peça ao Senhor: Senhor, me dá uma revelação. Preciso de uma revelação para me entender a tua obra, para entender meu ministério, para entender meu id, meu propósito aqui na terra que o Senhor tem por mim. Aleluia. Jesus também disse para Pedro: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a força do inferno não prevalecerão para vencê-la. Você é uma pedra de Cristo, é a igreja de Cristo, e o inferno não prevalece sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Seja resistente como Pedro foi. Aleluia, glória a Deus. E para concluirmos essa maravilhosa palavra que Deus deu, o exemplo de humildade e serviço. Aleluia, de Cristo. João capítulo 13, versículo de 1 a 6, nos desafia a amar como Jesus amou. Está desafiando agora você a servir com humildade e a confiar completamente nos planos de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente o que está acontecendo. Peça discernimento de Deus, busca os discernimentos de Deus, que possamos seguir o exemplo de Cristo e servirmos uns aos outros com amor e dedicação, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Você está refletindo esse caráter de Cristo, humildade e serviço. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, e nenhum outro há dado entre outro nome, pelo qual devemos ser salvos. Então ele, vendo a ousadia em Pedro e João, informou que eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam do reconhecimento que ele havia estado com Jesus. Deus vai te dar esse conhecimento divino. As pessoas vão ficar perplexas, vão ficar surpresas pelo maravilhoso conhecimento de exemplo e humildade que você tem no serviço na obra de Deus. A palavra de Deus diz assim, para finalizar, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todos nele crêem, não pereçam, mas que tenha a vida eterna. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te salvar. Receba essa palavra em nome de Jesus. O exemplo de humildade e serviço de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus Santo, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, entrego
esse meu dia, o dia do irmão, o dia da irmã, em tuas mãos. Deus, nos purifica, nos santifica, em nome de Jesus Cristo, não deixa nenhum mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos conserte, que nós podemos ser mais humildes no serviço de Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, lança anjos poderosos para guardar a casa do irmão, o trabalho do irmão, o ir e o vir do irmão. Essa oração que eu faço, crendo na vitória, esse dia maravilhoso que foi proposto do Senhor para mim e para você. Receba essa palavra, em nome de Jesus Cristo. O exemplo de humildade e serviço de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.